Brunão, você sabe onde que a Ellen foi, cara? Eu tô ficando sem cartão de memória, já faz 20 minutos que eu tô mandando mensagem no celular, ela não responde, mano. Putz, mano, eu vi ela descer ali embaixo, acho que já faz uns 40 minutos já. E, mano, tô ficando sem bateria aqui também. Se achar ela, fala pra ela voltar com a bateria aí que acho que 20 minutinhos já era. Cara, pior que eu já mandei 5 mensagens pra ela, não respondeu até agora. Ó, se você achar ela, fala pra ela me encontrar lá atrás. O cliente tá esperando, não dá pra ficar falando aqui. E aí, Brunão, a Ellen já apareceu aí, cara? Porque eu já tô tendo que apagar os vídeos errados aqui pra dar conta do cartão. E ela tá com todos os cartões ainda lá no bolso, velho. Isso que é o pior, né? Putz, mano, não vi ainda não. Inclusive aquele take que você tinha me falado lá, passando por baixo da árvore, é pra fazer hoje ou era pra fazer amanhã? Pois é, essa situação que você acabou de ver é a prova de que eles nos ensinaram a investir na câmera certa, a investir no microfone certo, a investir num gimbal, em um drone, em uma mochila que cabe tudo isso, mas ninguém ensinou a gente o poder da comunicação no set. E isso, cara, é um grande problema. E a gente tá olhando tanto para um lado da qualidade, para o fator da edição, às vezes até mesmo para a captação do cliente, que a gente esquece como a comunicação dentro do set é importante. Não importante, é indispensável. Eu te dou um exemplo disso contando um pouco da nossa história. A gente está aí já há quase 7 anos nesse mercado, ativos, atendendo mais de 500 clientes. Na grande maioria deles, a gente nunca percebeu essa deficiência. Ou melhor, a gente sabia que tinha algo que acontecia às vezes, que era o quê? Ellen, pega uma bateria para mim. Hã? Uma bateria? E ela não conseguia ouvir. Ou pior, cadê a Ellen? Cadê o Bruno? Onde que tá eles? E a gente tá falando de um mercado cheio de profissional, de filmmaker, de videomaker, cheio de gente que tá lá precisando de comunicação. E se tivesse a comunicação rápida e ágil, o serviço com certeza teria sido melhor. Ou com certeza não teriam perdido enquadramentos que estariam incríveis lá. Ou até mesmo um viu o enquadramento, mas não estava com a câmera e poderia avisar para o outro ir lá pegar. É claro que, graças a Deus, a gente nunca perdeu um trabalho por falta de comunicação ou por a gente não ter uma forma de se comunicar mais precisa lá no set. Porque nós sempre fomos muito bons em improvisar. Então, às vezes, eu não tinha a lente que eu queria porque a Ellen estava com a lente, ou a lente ficou na bolsa, mas eu conseguia me virar com a que eu tinha. Ou, às vezes, acabava a bateria, mas eu sempre andava com baterias no bolso. Eu acho que isso é uma coisa que todo filmmaker acaba passando, com ou sem a comunicação impecável. Só que aí eu tô falando de 2 pessoas. A gente já chegou a trabalhar em projetos, em eventos, onde a gente estava com 3, com 4, com 5 pessoas na equipe. E você percebe como o problema se agrava quando você tem que falar com uma pessoa que está do outro lado, quando 2 pessoas precisam se comunicar para que uma terceira pessoa realize alguma coisa. E você percebe que a comunicação ela fica mais complexa, depende de 2 pessoas estarem em contato para que o trabalho de uma terceira seja executada. Às vezes tem um cara que está lá na parte da edição, fazendo o same day edit ou fast content para quem trabalha em eventos, e esse cara precisa saber se já tem 2 vídeos prontos para ele editar. Outro cenário, você está lá produzindo um videoclipe, só que durante o videoclipe 2 coisas podem estar acontecendo. Uma, o cara vai estar tocando muito alto, a banda inteira vai estar tocando e você não consegue se comunicar com quem está a 5 passos de você, porque o som está muito alto e você precisa, por exemplo, falar para o cara trocar de ângulo ou para ele passar um pouquinho para a direita porque ele vai ficar na sua frente e você não consegue essa comunicação. O segundo caso, que já seria aí o oposto do negócio, é você está num set onde você precisa do silêncio total. Como que você vai falar para alguém que você precisa de alguma coisa no silêncio total? Você vai ficar assim, ó. Você vai saber nem o que você tá falando. Na verdade, o cara que você tá tentando falar, ele tá assim, ó. E o máximo que ele vai fazer é olhar pra você e fazer assim, ó. Esse é o problema. Não conseguir cochichar no ouvido que está a 10 metros de você é um dos problemas do filmmaker que não consegue se comunicar no set. E aí, cara, muitas vezes você não consegue fazer o take que você queria, você não consegue o equipamento que você queria para fazer aquele take, você precisava de um gimbal e não conseguiu pedir o gimbal, você não conseguiu alguém para te dar suporte, não conseguiu que alguém fizesse o take 2 para você, que a pessoa reposicionasse a câmera, e são mais de 50 cenários possíveis de coisas que podem dar errado. Talvez essa seja a diferença entre ele te contratar da próxima vez ou ele contratar um outro cara que conseguiu cobrir essa falha. Você perde tempo. Por que você perde tempo? Você tem que ficar indo atrás das coisas. Você tem que ficar chamando as pessoas. Você desconcentra do seu trabalho e tem que ficar resolvendo coisas que poderiam ser resolvidas com um simples. Ei, você podia fazer isso pra mim?
E quem está encarregado de fazer, vai lá e faz. Você perde energia, nós estamos usando a energia mental e a física a toda hora. A gente precisa carregar um gimbal e precisa ficar pensando em formas de executar aquele trabalho da melhor forma, pensando numa estratégia para poder posicionar a câmera, em como resolver um problema que apareceu, como colocar a luz no lugar certo, de maneira que você tenha contraluz quando alguém vai passar num lugar. Enfim, cara, a gente precisa pensar em muitas soluções. E o que acontece? A gente fica gastando energia com coisas desnecessárias, tendo que pensar em resolver problemas que não deveriam ser problemas. E você desfoca do seu processo criativo, que é produzir. E você está desperdiçando, sabe o que mais? Dinheiro. O seu dinheiro e o dinheiro do cliente. Você vai desperdiçar o seu dinheiro porque você podia estar fazendo mais dinheiro, ou seja, produzindo em menos tempo e deixando isso pronto logo para você poder passar para a edição e colocar mais trabalhos, às vezes, no seu dia. E você desperdiça o dinheiro do cliente, que às vezes está te pagando por hora, que às vezes está contratando um estúdio, pagando aluguel de toda a equipamentação, e você, por falta de comunicação, gastou o dinheiro dele. Você percebe a gravidade que é a falta de comunicação no set e como isso é mais grave do que esquecer o cartão de memória. Você chama um Uber na sua casa e sua namorada coloca na bolsa para você. Falta de comunicação não dá para consertar. Você não consegue ligar para ninguém consertar para você. Inclusive, como que você vai ligar se você não tem nem o celular na mão, você tá com a câmera na mão? Mas a gente precisa passar por aperto, às vezes, para descobrir coisas simples que resolvem problemas grandes. Todas as benditas vezes em que eu perdi a Ellie no set ou que ela me perdeu no set e a gente não se encontrou na hora certa, teria sido resolvido com um simples fone de ouvido chamado X-Talk, que facilita a comunicação no set. Porque com o X-Talk você tem um sistema de intercomunicação no set. Mas o que faz dele realmente especial são os pontos que eu vou te passar aqui e agora. Por que não usar aquele fone de segurança que fica invisível no ouvido, ao invés de usar um headset desse tamanho? Não é mais fácil usar aquele fone? Não. Eu vou te mostrar por que o X-Talk, mesmo com esse design, que inclusive eu acho incrível, vale muito mais a pena do que você comprar simplesmente um sistema de comunicação de segurança daqueles mais baratos que cumpre a mesma proposta, só que não. Primeiro que eu achei o design do X-Talk muito legal. Cara, se você coloca isso aqui na sua cabeça, você meio que já fica parecendo aquele produtor de Hollywood. Você já viu aqueles making-offs de Hollywood, de grandes filmes? Os caras sempre estão usando desse aqui. Então você já vai com desse aqui no set, o cliente olha pra você e fala: pô, mano, eu contratei um filmmaker alto padrão aqui, né? Então esse design aqui, além de ser bonito, passa uma mega de uma autoridade pra você aí como profissional, que mostra que você se preocupa com o fator principal, que é: estou em contato com a galera no set. Não precisa se preocupar. Você já passa a confiança. Tá com isso daí na cabeça, o cara já olha pra você e você fala: tá na mão. O cara vai falar: tá ouvindo? Tô ouvindo. O cliente não vai nem mais olhar pra você no set, vai falar: pô, o cara já tá com um X-Talk aqui na cabeça, por que eu vou ficar me preocupando com ele? Deixa ele falar com a galera lá e ele não vai ficar preocupado com você se você ouviu ou se você tá em contato com a equipe. Um ponto pro design do X-Talk, que é mais do que bonito. Agora, eu vou te falar de uma coisa que você vai gostar de ouvir aqui e vai fazer a diferença aí na sua decisão de ter ou não ter um X-Talk na sua vida, tá? Tá, mas Bruno, qual que é a distância que o X-Talk alcança, né? Porque eu acho que um dos fatores mais importantes aqui é você conseguir falar com a pessoa que está lá longe e você saber o quão lá longe você consegue falar com alguém. Bom, o X-Talk, ele consegue ter um alcance de 350 metros. Para você estar a 350 metros de uma equipe, não é tão fácil. Você tem que estar... Você aqui é a pessoa 5 casas à frente, até mais, lá na outra esquina. Já é bastante. Vamos lá fazer o teste agora. Eu já coloquei o X-Talk, a Ellie já colocou o X-Talk. Agora a gente vai... Eu vou sair andar pela rua enquanto eu me filmo. A câmera 2, que tá aqui, vai estar filmando ela. Então a gente vai em tempo real se comunicando e fazendo o teste. Lá embaixo eu vou subir o drone e vou mostrar a distância que a gente tá. Bora lá que vai ser legal esse teste. Eu tô na rua de casa e... Amor, tá ouvindo eu aí? Tô ouvindo. E você? Tô ouvindo também. Bom, eu acho que esse ponto eu devo estar, o quê? Nem 50 metros, Dani? Acho que uns quase 50 metros. Eu tô em um ponto aqui embaixo, que tá praticamente aí uns 200 metros de casa, sem casas obstruindo, ou seja, eu praticamente quase consigo ver a Erin daqui. Isso quer dizer que, se você tá em um cenário que tá um campo aberto ou numa construção, num lugar só, um ambiente só, vai provavelmente funcionar esses 350 metros. Agora, se você ter que distribuir a galera aí no bairro e ter casas no meio do caminho obstruindo, eu acho que aí você não vai conseguir os 350 metros. Peraí, amor, você tá ouvindo eu? Tô ouvindo. Tá, ela tá ouvindo eu. Nesse momento eu tô aqui embaixo, dá pra ver eu aqui. Eu vou subir o drone, ó, eu tô aqui, certo?
a gente tem esse distanciamento aqui, ó, da Ellen. Cadê a Ellen? Vamos lá em casa, ó. Eu aqui e a Ellen. Olha ela lá. A gente tá nessa distância aqui. Dá pra ver os dois aqui no vídeo, tá vendo, ó? Eu lá embaixo e a Ellen lá na frente. Você tá ouvindo eu aí, amor? Aham, tô ouvindo. Dá 3 pulinhos. Fazendo o teste em campo, eu senti que ele tem a capacidade de transmitir o sinal por 350 metros, como ele promete, porém, sem obstrução no meio do caminho, sem casas, sem muita construção. Por exemplo, eu tô aqui embaixo, a Ellen tá lá em cima, como vocês viram, eu filmei aqui com o drone. Não tem coisas altas no caminho, mas ainda assim as casas elas estão um pouco barrando esse sinal. Então o sinal tá cortando, fica desconectando, fica caindo e voltando. A gente sentiu que ele cumpre o que promete, porém sem barreiras no meio do caminho. Ou seja, se você estiver num campo aberto, se você estiver num evento, num casamento, com certeza você vai conseguir estar fazendo tranquilamente a comunicação aí. Você nem vai chegar a se distanciar 350 metros. Se você espera, por exemplo, que cada um da equipe fique numa parte do bairro, pode ser que você tenha problemas. Eu acho que o X-Talk ele não vai atender esse distanciamento com casas no meio do caminho, com prédios no meio do caminho, ou seja, não dá para você ficar a 350 metros independente do que tem no meio do caminho. Você tem que considerar 350 campo limpo. Pouco obstáculo no meio do caminho, tá bom? Esse foi o teste que a gente fez. Bom, como você viu, a gente não brinca na hora de fazer teste, a gente coloca o negócio no limite mesmo para ver se ele cumpre o que ele promete. Mas eu acho que você consegue se comunicar com qualquer pessoa do seu time que estiver por lá. O X-Talk, a gente está aqui na versão X2, mas você pode adquirir a versão X-Talk X5. X5 quer dizer que você vai ter 5 unidades para uma equipe de 5 pessoas. E você consegue silenciar tudo se você precisar. Preciso ouvir somente o que está aqui agora, você silencia, ele para de receber o áudio de todos os outros X-Talks e você foca somente no que está lá. Sei lá, às vezes você precisa ouvir o que o cliente está falando, você precisa ouvir o som da câmera e a pessoa está lá falando uma com a outra no X-Talk, você vai lá, pausa todo mundo, continua produzindo, depois você volta para ouvir o que eles estão falando. Ele não fica continuamente recebendo o sinal, você pode pausar e focar no que você está fazendo, isso não é um problema. Agora vem aquela pergunta que deve estar na sua cabeça, e se não tá, vai estar agora. E o que fazer quando tem ruído no ambiente? Porque, como eu te falei, muitas vezes você vai estar produzindo num espaço que tem drone voando, carro acelerando, você tá cobrindo um evento de corrida, tá alto, som, banda tocando. São muitos os cenários onde a gente vai estar com muito som. Você faz cobertura de evento, por exemplo, cara, é sempre barulho, muito barulho. E o X-Talk precisa dar conta disso. Você não vai conseguir levar um equipamento desse que não tem supressão de ruído. Você vai ficar lá tentando ouvir a galera, apertando e não vai rolar e isso vai te desconcentrar do seu trabalho novamente. Tem que ser um equipamento que você, com a câmera na mão, não precisa pegar nele para ouvir. Você tá aqui, ó, filmando, alguém falou, você, demorou. E o X-Talk ele tem a redução de ruído. Inclusive muito boa, eu gostei bastante, ele tem um sistema aí de isolamento da voz, ele faz como se fosse uma supressão das outras frequências e ele tem um sistema que reconhece a voz e deixa ela mais clara, mais nítida para você ouvir. Ele não tem a supressão 100%, mas ele já funciona muito bem. Eu te garanto que ele vai dar conta aí da grande maioria dos cenários. Eu não testei, por exemplo, na frente da caixa de som de um show do Rock in Rio, porque eu não tive como fazer isso, mas dentro do que a gente testou, deu conta, a gente conseguiu se ouvir e eu te digo que na grande maioria dos cenários você vai conseguir estar usando o X-Talk. Pelo menos a gente sentiu que o sistema dele dá conta da grande maioria dos cenários. Agora vem uma parte muito importante aqui, né? A bateria desse fone. Por quê? Cara, você vai estar num evento ou num trabalho e a gente sabe que muitas vezes o filmmaker ele não tem período de trabalho. A gente trabalha até terminar. Mesmo que isso envolva ficar 12 horas no set. O olho já está semi-fechado, a boca seca de sede, a coluna já está macetada, mas a gente está lá produzindo ainda. Porque a gente ama o que faz, né? Quando você ama o que você faz, você tá morrendo, mas você tá feliz, né? E é isso que acontece aqui, ó. O X-Talk foi feito pro filmmaker. 20 horas de bateria. Essa bateriazinha aqui, ó, que tá desse lado, pequena, desse tamanho, dura 20 horas. Isso aqui já mostra que ele consome pouca energia. Ele trabalha com pouca energia, ou seja, ele é levinho. Se você pegar na mão, você vai ver que ele não pesa nada. Então, você tá 12 horas com ele na cabeça, nunca que isso aqui vai te pesar, nunca que vai ser desconfortável, porque ele fica aqui, ó, almofadado aqui, almofadadinho do lado aqui, ó. E eu senti que, assim, ele tem um nível de conforto que eu ficaria
10, 12 horas tranquilo com ele também, porque a gente não vai ficar 12 horas seguidas produzindo, nenhum ser humano aguenta isso. Vai ter aquele momento que você vai tirar, conversar com a galera, tomar um café, almoçar com o pessoal e vai pôr de novo. Então você tem um momento de respiro. E quando você estiver com ele, olha isso aqui, ó. Isso daqui é realmente uma almofada que é macia, ela não é dura. Isso daí faz diferença. O conforto dele, a ergonomia disso daqui foi feita para ficar na sua cabeça por horas e horas. Agora, cara, 20 horas, me diz uma coisa. Que filmmaker trabalha 20 horas no set? Se você é um filmmaker que trabalha 20 horas no set, você deve ser o cara mais dedicado desse Brasil e você merece cobrar o maior valor de todos aqui. Porque, cara, 20 horas é muito tempo de bateria. Não tem nem como você fazer uma produção de 20 horas. Se o dia tem 24 horas, você só dormiu 4 e ficou o resto produzindo, você não é humano, né? Então, assim, eu acho que ele dá conta, a bateria dele é confiável. E eu também não testei às 20 horas, mas durante o tempo que a gente fez o teste, rodou bonito. Ah, não, Bruno. Não. Tem um problema aqui, cara. Como que eu vou colocar um fone desse na minha cabeça se eu preciso usar um fone pra monitorar a minha câmera? Eu vou ser o cara que vai ficar assim no set, né? Eu vou colocar um fone pra cá, o outro pra cá e falar, pessoal, fala comigo aqui que eu tô ouvindo a câmera aqui, hein? E se essa aqui tiver alta, eu não vou ouvir esse aqui. Isso não vai acontecer. Você não vai precisar fazer isso na hora que você estiver gravando. E o que acontece aqui, e é muito simples, na verdade, eles já resolveram esse problema facilmente com o X-Talk, é que ele tem uma saidinha 3.5mm, mais conhecida como P2. Ele tem uma saída P2 para você conectar na sua câmera e monitorar o áudio enquanto você está falando com a sua equipe. Então ele tem uma multifuncionalidade aí onde ele funciona como um fone de monitoramento, ou seja, você vai querer estar com ele enquanto você produz, porque ele já vai ser o seu monitoramento de áudio. Paralelamente, ele vai ser o fone que você fala com a sua equipe. Lembrando, você pode silenciar a equipe, depois você volta e fala com a equipe. Ah, Bruno, mas se eu quiser falar com a equipe enquanto eu monitoro o áudio, vai ficar um em cima do outro? Não. A gente fez o teste e enquanto você está ouvindo, monitorando o áudio da sua câmera, se alguém falar com você, é claro que a voz ela vai tomar um pouco à frente aí, vai ficar mais alto para você poder ouvir, porque comunicação é prioridade no X-Talk. Ele não vai deixar o áudio do monitoramento da saída P2 tomar a frente na voz, senão ele não cumpre a função dele, senão ele é só um headphone e não um sistema intercom. Então assim, ele cumpre a função do sistema intercom em todos os aspectos dele, desde a bateria, o design, a ergonomia dele, a distância do sinal e todos os aspectos do X-Talk cumpre muito bem a função de um sistema intercom por um preço que eu achei muito bom. Se você quer saber que preço é esse, se você está interessado em colocar um desse na sua vida e resolver todos os problemas de comunicação da sua carreira como filmmaker ou videomaker, o link dele vai estar aqui embaixo, você pode acessar. Na minha opinião, vale todo e qualquer investimento, porque como eu te falei, cada problema que você pode passar durante a sua vida pela falta de comunicação no set vai te dar uma dor de cabeça muito maior do que os problemas que você já passou até aqui. Se você trabalha com evento, se você trabalha com produção grande, se você faz videoclipe, se você trabalha com equipe, se você faz casamento, cara, mas eu não queria usar um fone desse tamanho no casamento. Mas pensa comigo, se comunicação está de fato sendo um problema para você no casamento, às vezes vale a pena você ter o X-Talk do que você não ter e ficar lá passando por problemas de falta de comunicação, porque cada um está em um lado do espaço. Mas principalmente se você trabalha em produções onde tem volume alto, onde você está sentindo que não consegue se comunicar com a sua equipe como você queria e já passou por problemas como aqueles que eu já apresentei aqui ou como aquele que você viu no início desse vídeo, eu acho que o X-Talk é assim para você. Se você gostou desse vídeo, eu vou te lembrar de uma coisa muito importante. Existe um botão aqui embaixo chamado like. Aperta ele, porque se você apertar esse like, a gente vai estar te enviando mais vídeos e você vai estar conseguindo acompanhar a gente daqui pra frente. E tem um negócio aqui embaixo chamado sininho também que você pode clicar aí e ativar notificações, porque além do X-Talk, a gente fala de muitas outras coisas. A gente fala de equipamento, de técnica, da nossa experiência. Enfim, a nossa proposta aqui é trazer nossa experiência no audiovisual e trazer uns equipamentos bem legais aí também que vão mudar a sua vida, tá bom? Até a próxima e a gente se vê no meio do caminho.